Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência por uma estética da vida viva. E estamos começando a nossa quarta temporada. Nessa quarta temporada da série Antroposofia da Imanência, Ativismo Delicado, por uma estética da vida viva. E o tema dessa temporada é Artes da Casa, práticas para um simples viver. Essa temporada é uma temporada que vai trazer conceitos bem importantes que são transversais à antroposofia da imanência. Por quê? Porque são conceitos que sustentam a minha pesquisa. As artes da casa, as práticas para um simples viver, ela permeia tudo aquilo que eu trago para vocês aqui. Então, achei interessante que nessa quarta temporada a gente faça um passeio por 4 aulas que eu trago para vocês, que eu costumo passar para as minhas alunas das pós-graduações: artes manuais para o brincar, artes manuais para a educação, artes manuais para terapias. E essas aulas, elas formam um embasamento bem transversal, bem diagonal, que atravessa tudo que a gente pensa. Então, eu vou trazer para vocês aqui o vídeo da primeira aula, trazendo um conceito. Olha só. Oi, gente. Olha só, deixa eu arrumar aqui. Então, ontem foi muita melancolia. Vamos ver se hoje eu consigo trazer um aspecto. É um pouco proposital habitar esse lugar. Olha os chinelos lá, olha. Isso que é a casa. É um pouco proposital essa melancolia, porque eu penso assim, que para terapias, se a gente não tiver um corpo forte para a tolerância da melancolia, se a gente cair na cilada, digamos assim, de que a vida é alegria, de que a vida, né? De que a alegria a qualquer preço, digamos, né? Que a gente tem que sempre fazer esse lugar. Se a gente não criar um espaço para comportar a melancolia, aí a gente não consegue, né, gente, compor com a terapia, né? Então, estava pensando um pouco nisso. Como que a casa pode ser esse lugar de abrigar o possível, né? Por isso eu fui lá um pouco na melancolia ontem. Mas hoje eu já quero começar a ultrapassar isso para a questão das artes manuais, né? E aí, ontem a gente leu a carta da Ana, lá, da Idade Média, né? E agora eu vou ler alguns fragmentos, porque eu fiz essa última carta como um filme, assim. Ela está em Lisboa, ele está em Cartagena. Cartagena, lá da Europa, lá da Espanha, né? Ele é um polímata, né? E aí eu coloquei ela no cerco, né? E ele lá nas filosofias, né? Então eu um pouco fiz um roteiro, e no meio disso corta para uma pesquisadora em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa, mexendo, fazendo uma pesquisa e encontrando as carjas,
Então é um roteirinho assim de cinema. Então ontem aquela carta, né, do momento de epifania, onde a Ana percebe depois de 1000 anos tentando, né, 1000 anos, gente, olha só, ela consegue perceber que o desejo não é falta, né, que o desejo é produção, mas para isso ela teve que ficar no cerco, né? Ela teve que ficar num lugar com a peste, ela teve que fazer manutenção do tear, fazendo a gaze, fazendo a comida, ela teve que ficar em casa, né? Ela não foi para a rua buscar coisa, não, porque ela estava sitiada, gente. Ela teve que ficar ali diante daquilo que era o pior, né? A peste. Então, e a exaustão, o esgotamento, aquilo que a gente o corpo que não aguenta mais. Ela teve que ser mantida nisso, sem sedativo, gente. Sem sedativo. E de dentro desse tear, dessa gase que serve para curar, né? Que serve para curar os magoados, como se falava em Portugal a essa época. De dentro desse esforço enorme de você esgotadíssimo, fazendo um tecido delicadíssimo, que mal cura, né? Que quase não serve para nada. Ih, não tenho água aqui. Ah, tem. Que quase não serve para nada. Então, desse lugar, né? Ela percebeu, então, quando ela ficou sitiada, gente, quando ela ficou em casa, ela percebeu, então, que pronto, aconteceu para ela, né? A produção da produção. E aí vai cortar agora, eu vou ler o roteirinho. É a primeira vez que eu faço isso nessa carta, porque eu uso muitas cartas, quem já me acompanhou sabe, mas com essa carta é a primeira vez que eu destrincho ela mesmo, porque é a minha carta mais difícil, digamos, né? E aí eu vou continuar, só vou localizar um pouquinho aqui o G, aí vai cortar o roteiro para pesquisadora no contemporâneo. Nessa carta, G é um polímata, filósofo cujo conhecimento não está restrito a uma única área. Escreve a Anã, comovido com a beleza da descoberta que a amada faz da sua própria potência. Tem com ele as últimas cargas de Uma Escrita e a Restante Vida, que é o texto da tese que eu estou escrevendo durante toda a conclusão, durante todas as cartas. E o tecido que Anã teceu na sua inurdidura artística. A descoberta da arte na imanência da vida finaliza a série de cartas que faz parte dos exercícios e experimentações de uma política de narratividade que se quer engendrada entre ciência, filosofia e arte. Enquanto a trama se encerra, a narrativa se roteiriza ao modo de linguagem cinematográfica, fazendo aparecer uma outra Ana, a pesquisadora da Universidade Nova de Lisboa. Os tempos e os espaços, sempre múltiplos, entrelaçam vidas que se produzem e se inventam junto às artes manuais e à escrita. Um pouco disso para vocês também perceberem, quando vocês estiverem fazendo a sua fantasia de pesquisa, que está valendo, gente. Está valendo isso. Está valendo a política de narratividade que mais permita que a potência das artes manuais se manifeste na escrita, né? Então, vale. Eu usei roteiro cinematográfico nessa última carta. Não sou roteirista. Aliás, não sou nada. Eu sou um polímata. Muito bem. Polímata artífice. Então, ontem eu li a carta da Ana, agora Lisboa, dias atuais. Subir apressadas 3 lances de escada que levavam ao seu gabinete de pesquisa, no Instituto de Estudos da Literatura Tradicional da Universidade Nova de Lisboa. Desde a tarde anterior, estava a investigar uma tecelã e escritora de carjas moçárabes de amor, que vivera na taifa lisboeta pela época em que fora retomada aos mouros por Dom Afonso I
e os seus cruzados, passando a fazer parte do reino de Portugal. Sua pesquisa acerca da relação das artes manuais com a literatura feminina medieval ganhou novo fôlego quando tomara conhecimento deste gênero literário, escrito quase sempre por mulheres da aristocracia ibérica, em moçárabe, um dialeto hispano-árabe coloquial falado por cristãos que habitavam os territórios muçulmanos, mas não se convertiam ao Islão. Os versos da Carja, narrados pelo eu lírico feminino, que tinham como motivo principal uma rapariga a se lamentar pela perda ou ausência do ser amado, deram origem à lírica galaico-portuguesa, marcando-lhe um importante campo de investigação. Havia conseguido uma autorização especial para acessar os manuscritos da época e sentia-se totalmente envolvida pela personagem e pelas tensões que expressava entre as artes do fio e da escrita. A tese, Ana, no último momento, eis que encontraste a tese. Um pouco comigo também, porque na última carta eu encontrei as carjas. E as caixas tinham como temática o quê? Tudo isso que eu tinha escrito antes, gente. É genial, sabe, a vida? Nossa, como me alegro de ter feito essa tese. Vamos voltar para a Idade Média agora. Lá onde está morando o G, o filósofo, o polímata. Cartagena, Alta Idade Média. Como todas as manhãs, Hussain ibn Sina abria as janelas e levava o pequeno almoço ao mestre. O discípulo sabia que ultimamente o filósofo passava boa parte das noites a pesquisar o Ibn al-Kalam e entrou com cautela no aposento. Abu G encontrava-se recostado à mesa de trabalho. Diante dele, uma carta inacabada. A tinta marcara o papel com um último traço irregular. Aí corta para Lisboa, lá no cerco, o cerco de Lisboa. Lisboa, século XII. Desceu a colina em direção à zona do porto, parando por uns momentos no Santa Maria de Alquimim, a pedir proteção. O ar frio da tarde estava irrespirável da fumaça do alcatrão e do azeite da purgueira. Por todo lado, as gentes punham fogo às barricadas na tentativa de afastar a peste. Chegou ao cais, atravessando o portão oriental. Ficou a olhar o Tejo Rio, a ver navegarem as velas do tempo. Perguntava-se quando viriam notícias do amado. Por esses dias aguardava a chegada das últimas naus vindas do sul, antes que os mares de inverno deixassem de ser navegáveis. Então, o funcionário do G encontra ele na mesa com uma carta inacabada. E aí corta de novo para Ana, que está lá em Lisboa no século XII, e agora volta para Lisboa nos dias atuais. Esse roteirinho de cinema. O último arquivo que estava a abrir trazia debuxos e algumas cartas. Debuxos são aqueles desenhos que a gente faz para fazer os desenhos na tecelagem. Os esquemas com padrões de tecelagem mostravam, além das tradicionais armações com motivos medievos, bosquejos mais complexos, com apertos maiores e afrouxamentos simultâneos compostos na mesma cala. A marcação de ondulações com alternações de fios e um certo espaço de improviso na repetição dos motivos, assemelhavam-se a partituras musicais.
em diversos temas com variações, nos quais o repetido motivo era alterado por acréscimo de uma outra fibra ou torção, sobrepostos de maneira diferente. Um dos esquemas apresentava uma espécie de passacaglia, onde uma linha por baixo da padronagem principal era repetida, dando-lhe um efeito de ostinato através da peça toda. Ana só havia visto tamanha riqueza de variação e diferença nos projetos de tecelãs contemporâneas, mesmo assim, sem tanta expressão de detalhes. O último esquema da série trazia, na margem, a anotação de um verso em moçárabe: Baise mio coração de mibe, tambi mio dólar al habit. Ainda ouvindo ressoar a carja, guardou no envelope os debuxos e começou a fotografar as cartas. Aspas. O meu coração foge de mim, dizia o verso. Sentiu saudade de si e do tempo em que também ela podia exclamar: tão forte é a minha dor pelo meu amado. Demorou-se ao ler as cartas, uma série de correspondências entre a tecelã e o seu amado, um polímata hispano-árabe, nascido no Algarve e exilado na costa mediterrânea. A última fora escrita no inverno do mesmo ano do cerco de Lisboa. Um traço irregular marcava o papel da missiva inacabada. Agora a carta do G, tá bem, gente? Deixa eu tomar um golinho d'água. Não sei se está dando para vocês curtirem isso, mas tô fazendo, tá bom? Ai, gente, eu chorei tanto nessa carta que vou falar. Cartagena, sexta-feira, 14 de novembro de 1147. Ó, minha cara artista, amiga e amada, trago envolto ao pescoço teu brutal tecido. Vejo o desejo do mundo todo em cada fibra torcida e transfigurada. A tensão do fio na sua luta para ser incorporado soou-me como um eco de seus textos. A plasticidade da composição e as tensões que lhe são imanentes revelam a tenacidade da lã ao se curvar aos domínios da tecedura. Dionísio versus Apolo? Poderíamos pensar em níveis equivalentes, o dórico, o lírico e o trágico, na cardação, na fiação e na tecelagem. Escrevo sobre os 3 domínios civilizacionais e tu, sobre os domínios da tecedura, enquanto trabalha a lã e as tensões do fio. Minha musa, breve nos encontraremos outra vez e faremos do nosso desejo não mais falta, mas pura expressão cristalina do fundo sombrio que em tudo habita. Ó, Anã, só se pode desejar em conjunto. Não há desejo que não corra para um agenciamento. O desejo sempre foi produção. Se procuro o termo abstrato que corresponde a desejo, diria, é construtivismo. Desejar é construir um agenciamento, construir um conjunto de um tecido, de uma letra, de um raio de sol. Há agenciamentos solitários, mas há agenciamentos a 2. O que fizemos todos esses anos em que só a escrita nos uniu, amada minha, foi um agenciamento a 2, onde algo passava entre nós. São fenômenos físicos, é como uma diferença. Para que um agenciamento aconteça, é preciso uma diferença de potencial. Para que haja uma diferença de potencial, precisa-se de 2 níveis. Então, algo se passa. Um raio, um riachinho, um grande amor. É o campo do desejo. E o desejo é isso, é construir. E o desejo é isso, é construir. Jamais cessaremos de construir juntas, Anã.
compor nossa arte da palavra e dos pensamentos, como tu compõe tua arte do fio. Expressão, amada minha, expressão. Tua loucura embriaga em delírio é a expressão do desejo. É arte, Anã, é arte. Desejar é delirar. Qualquer que seja o delírio, delira-se sobre o mundo inteiro. Delira-se sobre a história, a geografia, as tribos, os desertos, os povos. E é aí que o desejo corre. Ouviste a voz das águas, o grito das sementes, os murmúrios dos povos. Fizeste do teu delírio arte, Ana. Construíste. Mergulhaste no fundo sombrio do caos e tiveste uma experiência cristalina. A vida só tem uma saída: encontrar-se com ela própria. Encontrar-se com sua experiência cristalina. É isso que estou dizendo-te. Escuta-me e prossegue. Avança sem medo. O medo é um organismo, Anã, e a vida não é orgânica. Permanece vazia, esvaziada em teu organismo, amada do meu coração. É vida. O organismo é falta, é representação. É um ser que não consegue suportar suas próprias inquietações, que não se permite acessar ao caos. Vê esse tecido que me envolve? Forma-se de variações constantes, em vertigens de água, em estremecimentos de fios, a produzir afetos e clarões intensivos. A mover linhas de vida que passam sem valores orgânicos. Este tecido penetra no caos, Anã. Tu o teceste a partir de lá. E para penetrar-te no infinito do caos, foi necessário que não tivesse organismo. O organismo não penetra no caos. Por isso, para que a arte se torne cristalina, é preciso que nos livremos do hábito e mergulhemos no infinito. O caos é a presença de forças que se cruzam. Precisamos mergulhar no caos e extrair de lá as partículas cristalinas da vida não orgânica, compondo-as em planos, planos de imanência, planos de consistência. Delírio, amor meu, delírio. Sei que o sem sentido do meu dizer é pura afetação por tua arte. Escuta a letra do meu delírio, é desejo. Foi o teu delírio a condição do meu dizer. E quando mergulhamos no caos, como fizeste, amada do meu coração, no infinito do tempo, quando mergulhamos no fundo sombrio em que tudo habita, quando vencemos o atordoamento, aprendendo a ficar submersos e a produzir a partir de lá, quando isso acontece, amada minha, acontece a filosofia, acontece a ciência, acontece a arte. Faz tua arte, Anã. Entrega-te a ela com o teu corpo todo, este corpo que é... E aí o G morre. Ai, gente, quando eu matei o G na escrita, foi assim uma coisa... Nossa, os personagens, sabe? Enfim. Vou ler o finzinho? Ah, vou, né? Aí no próximo vídeo a gente já muda de assunto total. Então, G morreu lá em Cartagena, a carta navegou pelo Tejo, né? E chegou até Lisboa. Lisboa, século XII. As águas do Tejo misturam-se ao mar, salgando-lhe a face. Um traço irregular interrompia a carta do amado, a marcar o papel com a última tinta. Olhou o rio a passar, esforçou-se em vão na tentativa de recordar o calor da sua pele, os contornos do seu rosto, mas apenas o timbre da sua voz chegou-lhe aos ouvidos, a dizer-lhe: somos seres de passagem. Somos seres de passagem, Anã.
apressou-se a subir a colina de volta a casa. O cinza logo chegaria, trazendo o negro a espalhar a peste. O inverno avançava e quase todos os que conheciam haviam contraído as febres e jaziam em pústulas. Precisava ferver as águas, passar os trapos, mexer os ungüentos. Logo a gaze faltaria para cobrir tanta ferida. Ainda lhe restava algum fio. Antes de dormir, deitaria a teia ao tear. É a vida que segue, né, gente? Pronto, vou encerrar agora com a Lisboa dos dias atuais, a pesquisadora lá na universidade, lá no meu departamento. Lisboa, dias atuais. Saiu da universidade pensando em como incorporar alguns elementos do cotidiano da artista ao trabalho de investigação textual e têxtil. Talvez, pensou ela, ao olhar um raro azul em novembro, talvez, sempre talvez, Ana, talvez eu pudesse usar personagens conceituais. É um risco, mas compõe uma possibilidade de dar vida viva às questões e fazer ver os modos de subjetivação e composição das forças implicadas no escrever e no tecer. Atravessou a rua a aproveitar o sol que, até março, se tornaria cada vez mais raro. A mudança de calçada fê-la notar pela primeira vez uma pequena retrosaria. Parou em frente à montra. Uma antiga roda de fiar decorava-a, e em meio a fios de variadas texturas e cores, fitas bordadas, rendas, trapilhos, enxumaços. Vá lá, Ana, vá lá. Por um momento, teve a impressão de ouvir uma voz. Olhou para os lados a procurar quem seria sem encontrar alguém. A um canto da vidraça, o anúncio dizia: Vence tear antigo. Por que não? Pensou ao entrar na loja. É isso. Final do meu livro, final das cartas. Gente, se vocês forem escrever, escrevam com tudo que vocês têm. Sabe? Mesmo que não saibam, escrevam tudo, né? Eu não sabia de nada disso, não sabia das caixas, não sabia do Cerco de Lisboa, não sabia da Ana, não sabia o que era polímata, uma ignorante completa. É na escrita que a gente descobre a vida, né? Da escrita. Muito bem. E isso que o G traz é uma discussão filosófica que rola lá na tese, que é essa questão do cristalino, essa questão do delírio, do desejo. Isso aí é Deleuze, o Deleuze mais difícil do planeta. Vocês não têm noção da dificuldade que é essa noção de fundo e de cristalino em Deleuze. Essa é a discussão da tese, né? Só que o personagem leva isso, mesmo se a gente entender que tem uma discussão filosófica forte atrás, que percorreu a tese toda, a gente embarca na história de amor, né? Então, é isso que faz o personagem conceitual. É isso que faz o personagem conceitual, por exemplo, de Platão a Nietzsche, né? São os personagens, vivem os conceitos, né? Eles vivem as ideias. Muito bem. Então, essa coisa do viver, né? Essa coisa do desejo de permanecer no caos, né? De permanecer. Eu acho que a questão aí é o direito de permanência, né? É o direito de parar. Eu acho que a nossa sanidade, ela está muito atrelada a isso. E como eu tenho que dizer de novo, isso são tudo desabafos e intuições minhas, né, gente? É a minha pesquisa atual, né? E a minha pesquisa atual é toda atravessada pelo contemporâneo, né? Pelas forças que estão me habitando, que estão habitando a rua agora, a casa agora. Então, eu fiquei pensando nessa coisa das artes da casa. Práticas para um simples viver. É que eu vou trazer hoje, né? Então, fico pensando assim, todo aparelho contemporâneo, né, de base neoliberal, ele é um aparelho capitalístico incessante.
Você nunca consegue parar, né? Você sempre tem que ter mais e mais e mais, e fazer mais e mais e mais, e ser produtivo, 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 né? Essa nossa vida de não empregados, né? Essa vida autônoma, entre aspas, é um psicoemprego. Você está o tempo todo com a carga mental daquilo que você tem que fazer, né? E não tem tempo. E talvez a casa, e aí que entra a minha noção de necessidade, as necessidades da casa. Porque o que a gente tem feito com a necessidade desde sempre? Quem tem o poder? Terceirizar a necessidade. E talvez ao terceirizar a necessidade, quem trabalha para nós, para a nossa necessidade, é oprimido. E nós ficamos assignificados. Dá para entender? A gente perde o sentido do tempo de cozimento do feijão, a gente perde o sentido do tempo da limpeza da casa, a gente perde o sentido do significado de limpou, está limpo, sujou, está sujo, a gente perde as práticas do simples viver, né? E ao fazer isso, a gente perde também alguma coisa lá dentro de nós que nos mantém saudáveis, né? Que colaboram com a nossa produção de saúde. E aí eu fico pensando como é que as artes manuais elas podem ser um lugar para essa fazeção do tempo. Lembre que lá na primeira aula eu falei, não se enganem, o que a gente está fazendo aqui é falar sobre o tempo. Eu acho que um pouco isso, né? Um pouco isso. Todos os aparelhos do contemporâneo, né? Todo o aparelhamento do contemporâneo, ele é um aparelho extrator de tempo, né? A gente não produz tempo a partir desses aparelhos do contemporâneo, né? Esses aparelhos digitais de comunicação, de transporte, né? Todos esses aparelhos, eles eliminam o tempo, né? Mas talvez seja o tempo, né, nessa potência melancólica de Cronos, de Saturno, né, que seja a condição de produção de saúde, né? Então, talvez as artes manuais, nesse lugar, possam nos reensinar a fazer tempo, a fazer renda. Né? Se tempo é dinheiro, faça renda, não é? Então, assim, como é que a gente pode começar a pensar nesse lugar, né, da nossa clínica? Como que é se fazer esse tempo? Que tempo é esse, né? Eu vou trazer aqui um pouco disso que eu preparei, artes da casa, práticas para um simples viver. Para encerrar esse vídeo, falta mais um que eu quero fazer ainda, tá bom? Então, vou fazer um lembrete. Quando o abrigo é seguro, a tempestade é boa. Eu adoro isso, gente. Quando o abrigo é seguro, a tempestade é boa. É de um cara chamado Gonçalo Tavares. Então, assim, essa casa como esse abrigo seguro, né, para o enfrentamento dessa tempestade que é fora. Porque se nos tiram a casa, a gente está sempre fora, gente. Sempre fora. E aí, claro, todas essas crises que estão acontecendo, que são as crises do fora, né? As crises de pânico, todas essas crises, né? Que já não são mais aquelas crises da psicanálise, as crises do mundo interior. As nossas atuais crises são as crises do fora. A gente tem que produzir um tempo dentro, né? Talvez, tudo talvez. Vou de novo, uma epígrafe, a mesma de sempre. A casa abriga um dia sonhado. A casa protege um sonhador. A casa possibilita o ser humano a sonhar. Já tá no nosso drive, tá? O primeiro capítulo do Bachelard. Quem tiver o livro pode ler o segundo, quem quiser eu posso mandar o segundo também. Um lugar. A casa é nosso canto no mundo. Então, assim, essa casa, sabe, gente? Como produzir essa casa? Essa casa que não nos esgote ainda mais. Essa casa que não seja aquele lugar da família, o lar,
um modo. A casa como espaço de resistência, a casa como poder fora do Estado. Aí também é um lugar político, porque a quem interessa ter seres dispersos, né? Como eu falei na vez anterior, né? Que sem a casa o ser humano seria um ser disperso, né? Então, a quem interessa ter seres dispersos, sem casa, sem nutrição, né? Um projeto, o sonhador da casa sabe que pela diminuição do ser do mundo exterior, sente um aumento de intensidade de todos os valores da intimidade, né? Eu estava numa roda uma vez falando essa citação e alguém logo alertou, não, mas isso é uma questão de egocentrismo, essa questão... Mas não é, gente. A questão que assim, os valores, quando a gente hipervalorizou o público e desvalorizou, digamos assim, a casa, né? Quando a gente hipervalorizou o social e desvalorizou a casa, essas marcas estão aí, até no texto do Deleuze vem, né? Que o delírio é sempre coletivo e tal. Mas quando essa casa perdeu valia, né? Marcou uma época. Essa cultura de 68, ela liquida com a casa, porque aquela casa dos anos 50, do pós-guerra, não era a casa que ninguém queria. A casa, né, da família nuclear, né, ninguém quer essa casa. Né? A casa não é a família. Não são os aprisionamentos, as tradições. A casa é o cuidado de si. E os valores da intimidade estão no âmbito dos cuidados de si e não dos segredos de família, né? É outro lugar. Dá para entender? Perdão, dá para entender a diferença entre casa e família? A família é essa instituição aprisionante, né? Digamos assim. Não estou falando da família, dessa família, né? Desse conceito de família. Né? E a casa é uma coisa que é do si mesmo. Né? A casa é para si mesmo. Né? E esse si mesmo, claro, não existe si mesmo sem o outro, mas tem que existir si mesmo. Né? Muito bem, uma questão. Como fortalecer a casa como espaço de nutrição e abrigo no contemporâneo? Outra questão. De que maneira a criação de um espaço de arte em casa pode ampliar nosso bem viver? Mais uma questão. É possível ultrapassar o tempo do mundo e fazer da casa um espaço-tempo de simples viver? Uma constatação. Sem a casa, o ente seria um ser disperso. Um foco. Um modo de ser e viver. Um paradoxo. Nômade com jardim. Acho que esse paradoxo é uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo. Né? Como que é ser nômade com jardim? Plantar árvores em vasos. Transportar a casa nas costas. Que casa é essa? Mas, uma vez eu vi, eu não me lembro assim exatamente o que, mas eu estava num hotel em algum lugar. Já contei essa história? Eu tô tão velhinha repetindo tudo, mas vou contar de novo. Eu tava num hotel em algum lugar. E nesse hotel tinha zapeando lá aqueles canais que aqui em casa não tem. Eu vi uma matéria que mostrava 3 cantoras famosas, artistas, 3 dessas estrelas que também não conheço nada dessas novas, que fazem turnê demais, passam muitos dias fora de casa. E a pergunta da entrevistadora, que eu também não sei quem é,
essa gente assim, tudo com essa cara igual, né? Era o que elas levavam com elas para se sentirem em casa. Isso eu acho que é uma coisa também, sabe? Então, tinha uma que levavam uns porta-retratos, tem várias coisas. Eu ainda vou tentar localizar isso. Já falei disso para alguém ficou de localizar e me mandar, mas acho que não aconteceu. Enfim, mas esse nômade com o jardim é um pouco do que eu quero falar no próximo vídeo. Então diz assim, uma discussão entre a casa e o mundo, né? 2 personagens. Uma voz fala assim, o mundo é mais, ele nos ultrapassa. Outra voz diz, o mundo é passivo. Mais uma voz se intromete, a casa é um mundo, o mundo é uma casa. Enfim, uma voz conclui, o mundo é grande, a casa infinita. Então, né? O mundo é mais, ele nos ultrapassa, é o Bachelard. O mundo é passivo, é o Steiner. A casa é um mundo, o mundo é uma casa, é o Borges. Muito bem. Então, você já sabe, a organização do nosso estudo está no site ativismodelicado.arte.br. Lá você tem acesso ao acervo e as referências que a gente vai trazendo por aqui. Então, sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.